tenho saudade do mar, das viagens. Até, curiosamente, o segundo romance que eu publiquei é um romance regionalista. E o ambiente central é um açude. E até uns críticos disseram que eu levei o mar para o sertão, de tanto que eu me identifico com a água, né? Afinal de contas, eu sou um produto, eu saí do mar como um embrionário, uma célula embrionária, e tenho uma adoração pelo mar. E o mar me marcou muito na minha literatura. A maioria dos livros que eu publiquei até hoje são de tema de mar. E ele me exerce um fascínio pelo mistério, pelo medo. Em longas viagens que eu fazia, às vezes de 20 dias, 30 dias, aquela solidão absoluta, e vinha à noite aquela escuridão, mas de qualquer forma eu sentia um encanto, o mar sempre me encantou e sempre me apavorou. E eu acho que eu sou um navegante permanente. Eu gosto de metáforas. Gente, eu nunca vi igual uma do Moacir no livro Maré de Cada Porto, quando ele compara uma onda crescendo e se envergando a uma vespa. É maravilhoso. Longa viagem, regresso mais velho, mais tolo, e vi muita coisa. Num crepúsculo manso, uma vaga de onda crescendo e se envergando em forma de vespa. Vi as bolhas se inflarem com a luz do sol morto no topo da vaga e se arrebentarem no arrojo das águas, se partindo, e o som do estalo chegando ao ouvido da maruja embevecida, como canto de sereias, de que narram lendas antigas. Este é um trecho do romance Maria de Cada Porto, escrito por Moacir C. Lopes em dezembro de 1959. Época que marcou a criação de um estilo muito pessoal, que lhe abriria as portas da literatura brasileira e o tornaria famoso em vários países. Eu comecei a escrever, eu lia muito, fui marinheiro durante 8 anos, participei de toda a guerra e lia muito a bordo. Então chegou um momento que eu resolvi que poderia ser escritor. Então comecei a dirigir a minha leitura já para o aspecto técnico de analisar o estilo de cada autor, para formar um estilo próprio. Escrevi o meu primeiro romance, o Maria de Cada Porto, a bordo do navio, ainda novo, né? E escrevi e reescrevi, buscando justamente, quando estreasse de uma forma definitiva, assim, que marcasse bem um estilo literário. E realmente eu tive sorte, porque quando publiquei o livro chamou muito a atenção pela técnica literária, pelo o tratamento do tempo, de ir e voltar. Então, esse tratamento do tempo marcou toda a minha obra e vem marcando até hoje. E foi uma estreia realmente auspiciosa e despertou interesse realmente em vários países. Suas obras foram traduzidas, aplaudidas e estudadas em universidades do Brasil e do exterior. Logo que o livro saiu, foi editado, foi um certo rebuliço na imprensa literária do país todo. Fui convidado para lançar o livro em todos os estados e houve uma imediata repercussão no estrangeiro. Ele foi radiofonizado na Polônia, foi traduzido na Tchecoslováquia, foi radiofonizado também em Portugal, em Lisboa, e até houve um problema lá que a pessoa que radiofonizou ele foi praticamente expulso de Portugal porque acharam que era uma obra meio subversiva. Quer dizer, esses problemas todos. E também houve uma repercussão favorável e negativa por parte da Marinha, que eles de início acharam que era um livro que contribuía muito para a história da Marinha, principalmente durante a guerra.
aquelas operações de guerra, e fala de um naufrágio do cruzador Bahia, que é uma das maiores tragédias marítimas brasileiras. E então teve prós e contras nesse sentido, no sentido político, mas literariamente realmente foi uma estreia muito auspiciosa e me abriu as portas da literatura. Todas as editoras me procuraram para reeditar esse livro e editar obras próximas, e foi um início muito bom, realmente. Moacir C. Lopes é um ícone da literatura brasileira. Eu li o livro Maria de Cada Porto e eu fiquei encantada. Quando eu estava formando o meu estilo literário, eu achei que devia abordar o mundo de uma forma tríplice, dramática, lírica e realista. E nesse livro eu realmente usei esses elementos, porque a vida do marinheiro é de um realismo, às vezes até chocante, e ao mesmo tempo lírica, porque o mar tem uma marcação muito forte na vida de todas as pessoas que vivem nos navios. O mar é um elemento mágico que realmente entrou muito, penetrou dentro de mim, e eu usei ele como quase um personagem vivo dentro dos demais personagens dos meus livros. O romance Maria de Cada Porto se transformou de imediato em sucesso de público e de crítica, conquistando os prêmios Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, e Fábio Prado, da União Brasileira de Escritores. A carreira literária do Moacir, assim como a sua história de vida, revela uma sensibilidade, a sensibilidade de um escritor que consegue traduzir, através do seu trabalho, coragem, amor, dor, sofrimento, alegria, mas de uma forma tão poética que nos arrebata como fã. E isso acontece porque a gente acaba se identificando com a obra, percebendo, através da percepção dele, o que a gente também sente, o que a gente também sofre, o que a gente também ama. Sem dúvida, toda essa experiência de vida do Moacir fez surgir no Moacir, desde a minitude, experiência essa como ele teve na minitude, um leitor compulsivo de leitura de cordel e folhetins, e na sua juventude como marinheiro, que na verdade permitiu ele conhecer o Brasil e vários outros pontos do mundo, aliada à sua sensibilidade, né, fez surgir já na sua primeira obra, Maria de Cada Porto, um escritor que é um escritor até debaixo d'água, como já dizia Jorge Amado. Maria de Cada Porto conta a história de marinheiros que viveram na Segunda Guerra Mundial. Eu entrei para a Marinha no início da guerra. Eu entrei em dezembro de 42, o Brasil tinha entrado em outubro. E eu logo fiz o curso de tática submarina e de radar. E então eu passei a guerra toda, durante as viagens, naquele aparelho sonar que me enlouquecia. Dia e noite, eu era, nos navios onde eu servia, eu era o único especializado naquilo. E a noite toda, aquele aparelho sonar captando ecos de metálicos, que podia ser submarino, podia não ser. E também no radar. Durante todo o meu tempo de marinha foi exercendo esses. E havia muito submarino na costa brasileira, mas na parte sul, onde se dizia que esses submarinos se abasteciam de combustível nas costas da Argentina. Então eu captei no aparelho sonar muitos submarinos, demos combates. Não posso dizer se afundamos ou quantos submarinos alemães, mas que havia.
A vivência dos marinheiros a bordo e as aventuras nos portos com as mulheres tornam a obra um misto de realismo de intensa dramaticidade, com doses de lirismo e ironia. Quando eu estava formando o meu estilo literário, eu achei que devia abordar o mundo de uma forma tríplice, dramática, lírica e realista. E nesse livro eu realmente usei esses elementos, porque a vida do marinheiro é de um realismo, às vezes até chocante, e ao mesmo tempo lírica, porque o mar tem uma marcação muito forte na vida de todas as pessoas que vivem nos navios. Maria de Cada Porto tem como pano de fundo uma tragédia: o naufrágio do cruzador Bahia em um ponto do Atlântico entre o Brasil e a África. A tragédia matou cerca de 300 marinheiros. Foram 5 dias de busca e dor. O cruzador Bahia estava fazendo patrulhamento que foi feito durante toda a guerra. Nesse patrulhamento, no exercício de guerra, houve uma explosão e o navio afundou assim em pouco tempo. Era uma guarnição de 380 homens e morreram de imediato, no afundamento do navio, morreram 100 homens. E ficaram 280 espalhados em 16 balsas, sem ter podido transmitir o SOS, não se soube do afundamento dele, então ficaram esses 280 homens espalhados nas balsas e foram morrendo um a um. A história do Maria de Cada Porto se passa 5 dias, justamente esse sofrimento, a morte e o retorno da turma que vai morrendo, que viveram farras, momentos alegres, momentos líricos, morreram loucos, morreram feridos, houve uma evasão de água viva nas balsas. Então, então a história do Maria de Cada Porto é essa vivência de 5 dias em que esses náufragos vão morrendo e vivendo simultaneamente num flashback do tempo que vai e volta, vivendo em conjunto as suas aventuras de mar e de Marias em cada porto e tal. Somente 27 pessoas sobreviveram ao acidente. Reeditar a obra de Moacir Lopes e publicar os títulos inéditos deles, para nós da Editora Quartet é uma honra. A gente começou a fazer isso em 1999 e começamos com um romance inédito, O Almirante Negro, que trata da vida e da luta do João Cândido, Maria João Cândido, que livrou os marinheiros da revolta da Chibata e denuncia como que desde aquela época os governos já descumpriam o que prometiam, né? Naquela época foi rasgada uma carta de anistia que foi feita para os marinheiros, que logo em seguida os marinheiros foram presos e mortos, né? Alguns sobrevivendo. Então o Moacir resgatou essa história, que já tinha sido contada em uma reportagem pelo Edmar Morel. E o livro é muito legal, muito interessante, e a gente até se surpreende que nunca tenha virado um filme, né? Esse livro que é um épico da nossa literatura e da nossa história. Depois publicamos o romance de estreia dele, Maria de Cada Porto, que eu reputo como um dos melhores da obra dele, que não só pelo fato dele de ter sido o primeiro livro, dele ter mostrado já ali todo o seu talento. É um livro super ousado, um livro que tem uma técnica nova de narrativa, com flashback, com tudo mais. E é no meu entendimento, uma coisa que ele nem gosta muito que eu fale, até meio naturalista. Por ser tão fiel à vida na caserna, à vida no navio, à vida no mar, né? E a vida do marinheiro que quando está em terra vai no cais e tudo mais, que é o Maria de Cada Porto, um romance de 59, com uma técnica que pouca gente tinha usado naquela época. Depois fizemos outros títulos, A Ostra e o Vento, que é o seu mais famoso, que virou o filme do Walter Lima Jr.
Mas eu acho que o romance, para mim, dele, que marca mais é o Maria de Cada Porto, que a partir dali ele já mostrou quem ele era, entendeu? Um romancista completo. Moacir nasceu em Quixadá, interior do Ceará, em 1927. Perdeu o pai aos 2 anos de idade e a mãe aos 11. Esse cenário de infância serviu de tema para o seu segundo romance, Chão de Mínimos Amantes. O segundo livro eu resolvi voltar à infância, então eu criei todo aquele ambiente do interior, com aquela cultura, e pegando um personagem que era um tipo de Moisés bíblico, que é o anti-herói, que é o herói e anti-herói. E ele é mitificado pela população, e ele, para provar que não é o herói, ele resolve convencer que ele é o anti-herói. E ele acaba sendo destruído por ele mesmo, como um mito, né? E depois de morto, ele passa a ser um mito permanente. E nesse romance, eu vinculo alguns personagens que foram parentes meus, com outros nomes, logicamente, e muitos episódios da minha infância eu existo ali também com o nome de outros personagens. Eu perdi o meu pai aos 2 anos de idade, nem tenho lembrança dele. E perdi minha mãe aos 11 anos de idade. E fui morar com um tio que eu e uma irmã e um irmão, e ele era muito áspero, também pobre, e foi um período assim de muito sofrimento, porque ele, na ignorância dele, ele castigava quase todo dia, e castigo forte, com palmatórias enormes, de cinto, de chibata, de chicote. Então eu não suportei e resolvi fugir de casa. Fugi, peguei o trem de madrugada, sem dinheiro, sem nada. Cheguei em Maranguape, eu resolvi descer. Procurei uma estalagem e o proprietário da estalagem me deu apoio, e eu comecei a escrever cartas para os beradeiros que transitavam por aquela cidade, vindo ou chegando da Fortaleza para comercializar. E eu escrevia carta, fazia poemas e lia muito literatura de cordel. Me encantava aquela literatura dos Carlos Magno, dos Paris de França, esse tipo de literatura. E já a partir daquele momento eu já me identificava com a literatura. Encontrado novamente pelo tio, Moacir planeja outra fuga. Seus planos eram rumo ao mar. Meu tio acabou me encontrando, me buscando, e eu voltei para Fortaleza, planejando outra fuga, essa fuga já através do Rio Grande do Norte. Quando chegaram a Fortaleza, uns navios, uma frota de navios chegou lá, e eu com a minha namorada, uma namoradinha, fui ao Mucuripe, e ela achou bonita a fala de marinheiro. E eu digo, olha, realmente tal. E como eu tinha que fugir de alguma forma, eu digo, bem, eu vou fugir para o mar. É um caminho amplo, vasto, e é um mundo que eu vou descobrir. E acabei entrando para a Marinha, para a Escola de Aprendizes Marinheiros lá de Fortaleza. Incentivado pela namorada, Moacir entra para a Marinha em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Não, ali foi um acordo que Getúlio Vargas fez com Roosevelt, e o americano precisava de apoio da América Latina. Então o Getúlio fez certas reivindicações, como, por exemplo, montar a indústria a indústria do aço no Brasil.
o Brasil podia ter sido ficado de fora, mas a Argentina ficou de fora, ficou neutro, o Uruguai ficou neutro, o Paraguai ficou neutro, mas houve esse acordo que o Getúlio teve que cumprir, então o Brasil entrou na guerra. Até contrário a uma corrente muito grande que havia ainda no Brasil, favorável à Alemanha. Não eram nazistas, o próprio Getúlio Vargas tinha uma certa simpatia pela Alemanha, mas não era pela Alemanha em si, era contra a Inglaterra, que era exercia o domínio na América. Moacir passa 8 anos viajando. Durante esses anos, como marinheiro, ele vive intensas aventuras no mar e em terra. A minha vida na Marinha, quer dizer, foram 8 anos, era um período obrigatório que eu tinha que permanecer até concluir o tempo de serviço, que depois eu dei baixa. Peguei o início da guerra. Eu entrei em dezembro de 1942, o Brasil tinha entrado na guerra um mês ou 2 meses antes, e esses 8 anos foram realmente uma aventura completa de viagens, de farras nos portos, viagens aos Estados Unidos, a Cuba, Argentina, Uruguai, Paraguai, e aquela vivência a bordo que é também uma grande aventura, porque eu convivia com 200, 300, 400 marinheiros, cada um vindo de um estado diferente, cada um trazendo a sua cultura, a sua experiência de vivência, experiência sexual, e as aventuras principalmente de mulheres, que a gente, quando chegava no porto, era depois de 15, 20 dias isolado no mar, então a gente necessitava urgentemente, logo que o navio atracava no porto, de procurar uma vida mais suave com mulheres, né? Bem, nessas aventuras houve muita coisa curiosa, como por exemplo em Havana, nós em Havana tivemos uma briga assim, que foi considerada o início de guerra, porque houve lá um incidente com um marinheiro brasileiro, com um cubano num cabaré, e esse cubano que já tinha um ódio assim contra o governo, já estava numa pressão social imensa de domínio de Cuba pelos Estados Unidos, que Cuba era considerado para os americanos um cabaré ali perto de Miami. Então houve uma briga que eram 2 navios brasileiros e a guarnição dos 2 entraram em guerra contra a população de Havana no centro da cidade. Em Salvador, por exemplo, eu saí com uma mulher até nova, bonita, entendeu? Quando cheguei no quarto, ela trancou do subsolo. No momento que ela tira a roupa, baixa um espírito nela que era do cafetão que tinha sido assassinado há poucos dias. Então ela começa a falar grosso e dizer que ia me matar, o que é que esse boneco está fazendo aqui, você está me traindo com esse boneco, e queria me cair de pau. E a mulher falando grosso e avançando em mim, e eu desesperado no subsolo, sem saber quando sair, e acabei arrombando a porta e fugindo. Quer dizer, esses detalhezinhos da vida de marinheiro. Uma outra ocasião, eu bêbado completamente, apaixonado por uma moça lá no Rio Grande do Norte, entendeu? Vim descobrir que a moça era lésbica, não gostava de homem, eu saí assim meio acabrunhado, embriagado, fui acordar na manhã seguinte dentro de um cesto de peixe, fedendo a peixe podre, e com a mulher do meu lado, que não era aquela, não era outra mulher. Então, esses casozinhos assim que a gente vai acumulando de vivência, e além do meu costume, do meu hábito de sair, que a gente dá a expressão do marinheiro, dá soco no sereno, porque ele sai sem destino, né?
Então, numa outra viagem a Natal, eu vi que tinha uma correspondência para Luís da Câmara Cascudo. E eu tinha um encanto por ele, já tinha lido o livro dele, o maior folclorista brasileiro e internacionalmente famoso. E então digo, olha, deixa que eu leve essa carta. Então, cheguei, ele me recebeu de uma maneira muito delicada, ele era maravilhoso, trouxe suco de mangaba e tal, e ele puxou o assunto, ele era muito querido da Marinha, e ele conhecia muitos oficiais de Marinha. Então eu comecei, ele puxou o assunto e eu comecei a falar de mim, da minha vida e tal. E ele disse, olha, por que você não escreve? Eu já tinha escrito um romance que não cheguei ao fim, eu tinha até jogado fora. Ele disse, olha, escreve sobre a vida de marinheiro, as suas experiências, sua vivência. E aí realmente eu comecei a escrever o Maria de Cada Porto, já influenciado por ele. E outra ocasião foi em Porto Alegre. Eu resolvi procurar o Érico Veríssimo, que era também um escritor, já que eu tinha lido algumas obras dele. Ele também recebeu muito bem. E até ele tinha publicado o livro O Gato Preto em Campo de Neve. E estava escrevendo a continuação e ele não tinha título. E até eu sugeri, por que você não bota o título de A Volta do Gato Preto? Nessa mesma viagem, eu fiz uma farra atravessando a madrugada com Lupicínio Rodrigues, que é um compositor que eu adoro a música dele, a obra dele toda. São essas vivências assim que realmente marcaram a minha vida, né? Convive com os mais variados tipos humanos e consegue captar igualmente suas experiências de vida e explorar a criação de seus personagens. No livro O Almirante Negro, Revolta da Chibata à Vingança, Moacir mostra essa experiência. Eu estava escrevendo Maria de Cada Porto, eu pesquisei sobre o João Cândido, a Revolta dos Marinheiros. O João Cândido era um mito, todos os marinheiros lembravam, era na Marinha dos anos 43, 44, falava-se muito no João Cândido. Era e continua sendo um mito dentre os marinheiros. E eu dei uma pincelada sobre o tema no romance Maria de Cada Porto, mas não me estendi. Agora, recentemente, eu resolvi voltar ao assunto com mais profundidade, porque eu acho que era um dever que eu tinha de prestar essa homenagem ao João Cândido. Nessa ocasião, saiu um livro do Edmar Morel, um grande jornalista cearense também, que o título era Revolta da Chibata. E engraçado, eu estava pesquisando, ele estava pesquisando do outro lado. E ele publicou esse livro, que é um livro marcante, mas eu achei que eu podia dar outra visão como marinheiro que fui, com experiência de marinheiro, e dando inclusive importância aos personagens secundários daquela revolta, acontecida em 1910, que em cada navio foi nomeado um comandante, um marinheiro. Esses personagens foram também importantes, porque a Revolta da Chibata, esse título foi dado pelo Edmar Morel, a Revolta dos Marinheiros, foi um complô muito bem urdido, muito bem organizado, em que eles dominaram praticamente o país, porque eles conteiraram o encouraçado de Minas Gerais na Bahia e o encouraçado de São Paulo, que eram os dois maiores navios do mundo. E fizeram a pessoa, olha, precisamos apenas que vocês façam a abolição da chibata. Que não é possível que o marinheiro ainda apanhe a bordo dos navios. E a chibata não era uma chibata simples, não. Era uma corda, um pedaço de cabo, em que o chibatador mesmo, eles infiltravam centenas de agulhas, né, nesse cabo, só com a ponta de fora. Então a primeira chibatada, o corpo já sangrava completamente.
Entendeu? E o castigo era de 50, 100, 200 chibatadas. Era um negócio assim terroroso mesmo. E além disso, tinha o castigo da agonia, que era um enforcamento, colocava-se uma corda no pescoço do marinheiro e ele com apenas a ponta dos pés sobre 2 bolas de ferro e o navio viajando, tombando de um lado de um bode para o outro. Se uma bola daquela escapasse, o marinheiro ficava enforcado. E isso era uma cerimônia com os oficiais todos formados na popa do navio, e os marinheiros eram obrigados a assistir também. Quer dizer, era um terrorismo, uma escravidão que permaneceu até essa revolta da Chibata. Que foi um movimento aparentemente isolado, aqui acontecia no Rio de Janeiro, mas de uma dimensão nacional. Depois de publicar seu terceiro romance, Cais, Saudade em Pedra, em 1963, ainda uma continuação das suas vivências de marinheiro, Moacir C. Lopes publicou 1 ano depois, em 1964, seu quarto romance, A Ostra e o Vento. A história fala sobre Marcela, que chega a uma ilha com o pai, um faroleiro. Isolada na ilha, sem convívio com rapazes, Marcela cria na sua imaginação um rapaz, a quem dá o nome de Saulo. Toda noite, a jovem o chamava à praia e os dois se amavam. Mas Saulo, entidade divina, é apenas um habitante do vento em torno da ilha. Numa das minhas viagens era ao sul do Brasil, comboiando dois navios fluviais, atravessando o Rio Paraguai, Rio Paraná, até Mato Grosso. Pegamos um temporal violento logo que saímos do Rio de Janeiro. Quando chegamos à costa de São Paulo, esse temporal fez com que a gente fosse se abrigar numa ilha lá na costa de São Paulo. Então eu desembarquei para conversar com o faroleiro dessa ilha e me impressionou a conversa, a solidão compulsória de uma pessoa que se isola do mundo para viver consigo mesmo e que pode levar à loucura, e como tem levado muitos faroleiros brasileiros. A partir daí eu resolvi escrever o livro que seria A Ostra e o Vento, cujo tema essencial seria a solidão, e essa solidão que leva a gente à loucura. No meio do caminho, eu resolvi criar uma técnica, uma linguagem totalmente revolucionária, no caso da narração do tempo e do espaço, e surgiu a ideia de uma menina criar um personagem na imaginação, e esse personagem queira a vida e dominar a ilha, e que, teoricamente, eu queria que esse livro fosse narrado por esse personagem que não existe fisicamente. Daí me obrigou a criar uma linguagem totalmente diferente do conceito de tempo. Não posso deixar de falar sobre A Ostra e o Vento, uma das mais importantes obras literárias do Moacir. Não só pela sua beleza, pela sua sensibilidade ao escrever um trabalho como esse, por falar da loucura, por mencionar a loucura de forma tão sublime, mas também da importância literária que esse trabalho representa. A obra do Moacir Lopes eu considero uma obra muito rica, muito abrangente, e que inclusive precisa ser melhor lida, melhor analisada, melhor avaliada dentro da produção literária brasileira. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei com vários títulos do Moacir com alunos de ensino médio em Niterói.
Eu tive alunos de ensino médio que leram várias obras do Moacir, e o Moacir esteve algumas vezes nesse colégio para conversar com esses alunos. Então, a minha satisfação em poder usar um dos livros do Moacir Lopes na minha tese de doutorado foi realmente muito grande, porque eu queria fazer um trabalho sobre a loucura na literatura brasileira. A minha tese de doutorado, defendida na USP, se chama Sortilégios do Avesso, Razão e Loucura na Literatura Brasileira. Isso, na verdade, é um estudo da obra de 10 autores. Preliminarmente, eu fiz um estudo da loucura em várias civilizações, como é que a figura do louco foi tratada, como é que isso se tornou uma nova visão por volta do século XVIII, XIX, quando começou a haver a internação dos loucos e etc. Ao entrar na literatura brasileira, eu trabalho com a obra de Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Coelho Neto, Machado de Assis, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Dionélio Machado, Altran Dourado, Moacir Lopes e Renato Pompeu. O livro que eu utilizo na minha tese é A Ostra e o Vento. A publicação de A Ostra e o Vento teve imediata repercussão de público, mas principalmente por parte da crítica, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, onde foi catalogado em universidades norte-americanas como obra imprescindível aos estudiosos da técnica do romance, em que o autor quebra os conceitos de tempo e espaço na narrativa. Em 1978, um grupo de professores norte-americanos organizaram lá um simpósio que seria realizado na Califórnia, em Los Angeles e no Arizona. E dentro desse simpósio eles convidaram professores de vários estados americanos que já conheciam a minha obra para irem lá apresentar o trabalho. E me convidaram também para eu fazer palestras, além de participar desse simpósio, fazer palestras sobre a minha obra em várias universidades americanas. Eu fiz na UCLA, fiz na USC, fiz em San Diego, Santa Bárbara, Santa Mônica, e em Tucson, Arizona. Então, fiz várias palestras além do simpósio, que resultou muitos trabalhos menores, além das teses de doutorado. Em 1997, o romance A Ostra e o Vento foi adaptado para o cinema por Walter Lima Jr. O romance Por Aqui Não Passaram Rebanhos, além da repercussão que teve no Brasil e no exterior, causou também um grande impacto no leitor. Eu ouvi falar da obra do Moacir pela primeira vez, eu tinha 18 anos, eu gostava muito de ler, eu sempre li tudo, desde criança que eu lia tudo, e conversando com uma prima, a gente trocando ideias sobre literatura, ela me disse que tinha lido um livro do Moacir, que tinha achado maravilhoso, eu não conhecia, e eu não conhecia o livro. E era Por Aqui Não Passaram Rebanhos. E eu fui ler o livro. E eu fiquei fascinada com o livro, porque era diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido. Era um livro que eu ficava pensando assim, puxa, então eu posso escrever assim, eu posso... É fantástico, era a literatura fantástica que eu estava descobrindo ali na prática. Ninguém tinha me ensinado, ninguém tinha me explicado. Eu estava descobrindo lendo aquele livro do Moacir. E comecei a procurar livros do Moacir por todo canto e era muito difícil. Eu pegava emprestado, eu peguei emprestado com um amigo, Maria de Cada Porto. Eu fui pegando emprestado livros que eu conseguia, porque eu queria conhecer mais sobre ele, sobre a pessoa do Moacir. Nesse livro, Moacir não aborda o mar. O romance conta a história de Selene e um velho aguadeiro, o Sumé, que carrega água em tonéis furados sobre um burro. Por onde eles passavam, iam deixando pingos d'água, de onde nascia florescente vegetação. Nesse romance, Selene e Emiliano vivem 3.000 anos em poucos dias. Depois de dar baixa na Marinha,
Moacir fixa moradia no Rio de Janeiro. Mas o espectro da morte volta a perturbá-lo. Ele perde uma filha vítima de drogas. Pouco tempo depois, recebe a notícia da morte do irmão Mário. Mais tarde, vem a sofrer a perda de um filho por leucemia, fruto do seu segundo casamento com a escritora Eduarda Zandron. Debaixo da Marinha em 1950 e comecei a vida civil da Estaca Zero aqui no Rio de Janeiro. E fui trabalhar em comércio e enquanto escrevia tinha que sobreviver e casei a primeira vez e me separei. Aí casei a segunda vez com a Eduarda Zandron, também escritora, mas nesse período todo perdi minha filha Cristina, houve sérios problemas de droga e tal, e ela morreu. E anos depois perdi meu filho, Fábio, ele tinha 20 anos, morreu de leucemia. Até a minha mulher, Eduarda Zandron, a mãe dele, escreveu um livro sobre a biografia dele, sobre esse problema da saúde e da morte dele. Isso me marcou profundamente, mas a vida continua, né? Moacir não se deixa abater. Continua a escrever romances e agora conta com um aliado, o computador. Eu escrevia, a maior parte dos meus livros é a máquina de escrever, né? Ganhei até de uma pessoa, num caso assim, muito tumultuado de um relacionamento, recebi de presente uma máquina alemã e escrevi vários livros. E muito recentemente um amigo meu disse, olha, você precisa mudar para computador. E eu acabei me adaptando. O computador realmente é muito mais prático, né? Da janela do seu apartamento, ele costuma contemplar o bairro de Laranjeiras e conta, sorrindo, sobre a criação de seus personagens, que muitas vezes o assusta. Na minha visão literária, né, no meu estilo, faz com que eu entre muito na pele do personagem. Eu me envolvo demais com os personagens. Eu entro na pele do personagem feminino, como entro na pele do personagem masculino, para poder ter mais realidade. E quanto mais eu entro nesse personagem, mais eu chego perto do leitor. O leitor sente que esse personagem tem vida própria, né? E eu estava escrevendo A Ostro Vento quando tem esse personagem que não existe fisicamente. Ele é um personagem criado pela imaginação da menina que chega na ilha muito nova e na solidão dela, sem ter com quem conviver, a não ser com dois velhos, ela cria um homem na imaginação a quem dá o nome de Saulo. Eu estava escrevendo uma cena lá em casa, e estava sozinho, minha mulher não estava, minhas filhas não estavam, de noite. Eu estava escrevendo a cena em que essa menina está na casa do farol e o Saulo, através do vento, ele vai penetrando na casa e se incorporando, enchendo toda a casa do farol e praticamente se filtrando no corpo dessa personagem, essa menina, Marcela, para possuí-la. Então, quando eu estava escrevendo isso, eu me assustei. O Saulo, comecei a sentir o Saulo nas minhas costas, como se eu estivesse vigiando e me apavorando também. E eu saí correndo, fechei a casa e fui pro meio da rua, porque fiquei apavorado com o próprio personagem, né? Todo escritor tem um hábito estranho na hora de escrever. Eu tinha umas certas manias, como escrever com os pés nus, entendeu? Sem chinelo, sem nada. Mas eu já ultrapassei essa fase, né? Apaixonado por livros, Moacir surpreendeu a todos ao criar, em plena Segunda Guerra Mundial, uma biblioteca a bordo de um contratorpedeiro.
A moda pegou e se espalhou para outros navios da Marinha. Todo navio em que eu embarcava, eu procurava fundar uma biblioteca, criar uma biblioteca com livros doados, livros. Eu fazia uma campanha entre os marinheiros, muitos liam, muitos não liam, mas de qualquer forma eu criava uma biblioteca e quando eu saía do navio eu deixava essa biblioteca formada, né? Não só livros, também revistas, né? A paixão pelo mar. Quando esteve na Ilha da Trindade na década de 50, a bordo de um contratorpedeiro, Moacir ouviu relatos impressionantes de marinheiros que serviam naquela ilha. Isso o inspirou a escrever o romance As Fêmeas da Ilha da Trindade, recentemente lançado no Rio de Janeiro. Uma das últimas viagens, dentre as últimas viagens, foi em 1950, o meu navio, o torpedeiro Baipendi, ele foi escalado para ir à Ilha da Trindade levar uma comissão de cientistas. Então passei lá uns 4 dias e me impressionou muito essa ilha. É uma ilha vulcânica, é parte de uma cadeia de uma cadeia de serras vulcânicas e é só pedra numa praia, entendeu? Tem coisas muito curiosas. Então eu soube na ocasião de um estagiário. A Marinha mantém uma guarnição desde a Primeira Guerra Mundial, uma guarnição permanente de cerca de 40 homens, e aquela vida áspera leva marinheiros à loucura. Então um dos personagens um dia resolveu, recém-casado, levar a esposa e botou a ilha em loucura total, os marinheiros, né? E eu resolvi então escrever a história desse personagem. São mais de 20 livros publicados com tradução para vários idiomas ao longo de quase 50 anos de literatura. Escrevi até hoje, publiquei até hoje 20 livros, sendo 10 romances e livro de ensaio, inclusive um sobre a técnica de escrever, eu dei o título de Guia Prático de Criação Literária, sobre o qual estou dando cursos a alunos sobre criação literária. O ensaio sobre a história da literatura brasileira, vários livros. Fiz uma adaptação do Capital de Karl Marx, uma adaptação de cerca de 300 páginas. Então, foram 20 livros até agora e, logicamente, o 21º vou publicar sobre a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro. E eu continuo, estou vivo aí, né, escrevendo diariamente. Para as novas gerações, Moacir C. Lopes talvez tenha ficado mais conhecido depois que Walter Lima Jr. adaptou para o cinema o seu genial livro A Ostra e o Vento. Entretanto, o romance Maria de Cada Porto mostrou o que outras gerações já sabiam. Lopes é um mestre consumado do romance desde a publicação do seu primeiro livro.